Olá, bem-vindos a mais um vídeo de reacting. Hoje eu vou reagir a contrarrazões em agravo de instrumento. Mas primeiro, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem o like no vídeo, para mim isso é muito importante. Também compartilhem o vídeo nas redes sociais, porque assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido. E não se esqueçam, de ativar o sininho de notificações, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. A peça hoje que eu escolhi foi uma contrarrazões em agravo de instrumentos. Vamos ver como é que a peça está então? Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, faltou um D no desembargador, né? Começou mal. Desembargador relator do egrégio, não, né? Não dá de endereçar as contrarrazões para excelentíssimo senhor. Como é que vocês farão o endereçamento de contrarrazões ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina? Simples assim, nada de endereçar ali para o relator, muito menos ao excelentíssimo senhor doutor ex-embargador, né? Faltou um D ali, ficou medonho, ficou feio, hein? Tá, o agravo de instrumento, ok. Olha ali, ó, MP, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o do e o D não pode ser maiúsculo, hein? Já de cara já tá mostrando aí desleixo na peça. Outra coisa que eu já tô reparando aqui também é que está terrível, né? Essa marca d'água aí. Não, um conselho, gente, não coloquem marca d'água em peças. Tem uma coisa que irrita o leitor, essas marcas d'água aí, tá? Fica terrível. Tal, devidamente representado por sua genitora, tal, ó, por sua genitora, vírgula, faltou vírgula depois de genitora, beleza? Por quê? Porque só ela de genitora está explicando quem é a genitora. Ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus procuradores firmatários, procuração anexa, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, o V ali, V maiúsculo, né? Com fundamento no arte, não arte, A minúsculo, 119, 2, vírgula, faltou vírgula, do CPC, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento proposto pelo agravante, claro, né? Só pode ser proposto pelo agravante. Não, feio, hein? Contrarrazões ao agravo de instrumento proposto por, daí coloca o nome ali, né, do agravante, pelas razões que seguem. Já não começou legal, não. Vamos ver. Síntese da demanda. Trata-se de ação de guarda e alimentos em que o juízo faltou acento no I. A co fixou os alimentos provisórios em favor do menor, ora agravado A minúsculo. Alimentos provisórios em favor do menor, ora agravado, em 50% do salário mínimo a serem pagos. Crase medonha, gente. Crase medonha, sem crase ali antes de verbo, né? A serem pagos pelo agravante. A maiúsculo não dá. A minúsculo, reparem, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Se vocês colocarem iniciais maiúsculas de forma desnecessária da peça, a peça já fica com carona, já fica com um jeito aí de amadora, um jeito de desleixada. Estão reparando isso? Não dá de colocar inicial maiúscula em agravante, agravado. Em suas razões recursais, né? O agravante, A minúsculo, não vou falar mais, tá? Agravante, A minúsculo, tá? Alegou a impossibilidade de pagar o valor determinado, pois já paga o percentual de 29% do salário mínimo. Lá em cima colocou o salário mínimo sem hífen, aí coloca com hífen. É sem hífen salário mínimo. 29% do salário mínimo para outros 5 filhos, o que totaliza o valor mensal de 1.000, não, né? 1.000, tira aquele 1 ali. 1.000, tira vírgula. R$160 de pensão alimentícia. Aí eu já estou vendo um erro que muita gente faz. O que é que a parte agravada aí, em contrarrazões, está fazendo? Ela está dizendo o que o agravante disse no agravo de instrumento. Mas, pessoal, muito importante isso. Tentem usar aí, quando vocês forem dizer o
que o agravante disse nas razões recursais, tentem usar o verbo no futuro do pretérito, hein? Como assim? Olha lá. Pois já pagaria o percentual. Já pagaria. Quando você traz ali a forma no presente, parece que você está concordando com o agravante, né? Então, cuidado, hein? Esses detalhes fazem a diferença. Vamos lá. Ainda, o agravante informou estar em situação de desemprego, o que lhe permite prestar apenas, o que lhe permitiria prestar apenas o equivalente a 21% sobre o salário mínimo vigente. Para que vigente, né? Agora decidiu colocar o vigente. Lá em cima não colocou nada de vigente. Só salário mínimo. No valor de R$ 219,45. Vamos lá. Ocorre que as necessidades do agravado atualmente são elevadas e, em que pese a respeitável, faltou o acento no A, decisão deste tribunal, coloca egrégio tribunal, gente, e egrégio com E minúsculo. Deste egrégio tribunal ao reduzir os alimentos ao quantum, em reduzir é ao, não para o, muita gente se confunde. Ao reduzir os alimentos ao quantum de 30% do salário mínimo, atualmente em R$ 330, a realidade das partes é diversa da narrada pelo agravado. A realidade das partes? Como assim das partes? Qual é a parte ali? É agravante ou agravado? Ou a realidade do agravado é diversa da narrada por ele? Eu acho que é a realidade econômica ali do agravante, né? Até me confundi aqui. Eu acho que ele quis dizer a realidade do agravante é diversa da narrada por ele. Tá? Vou retomar ali. Vamos lá. Ocorre que as necessidades do agravado atualmente são elevadas e, em que pese... Tá. Fechou. Da decisão recorrida. A decisão de primeiro grau, que fixou os alimentos provisórios em meio salário mínimo sem hífen, não deve ser alterada. A decisão de primeiro grau, vírgula, que fixou os alimentos provisórios em meio salário mínimo, vírgula, não deve ser alterada em desfavor do menor alimentado. Uma vez que se baseou, uma vez puxa ali o pronome, hein? Uma vez que se baseou nas circunstâncias que as partes vivenciam e que foram comprovadas nos autos. Tá certo. Tá concordando com a decisão. Agora as partes, circunstâncias essas partes tá estranho, hein? Porque ali é menor, né? A parte é menor e o representante ali, no caso a mãe, né? A representante não é parte no processo, ela representa a parte, né? Então essas partes estão me confundindo um pouco. Que partes? Né? O que ela se refere por partes ali, né? É agravante, agravado? Deve ser. Não pode considerar ela própria a agravada como parte, tá? Autos com A maiúsculo. Para que esses 2 pontos aí, medonho, hein? O agravante é motorista de caminhão, de poder financeiro estável, possui caminhões juntamente com o irmão, dirige caminhão, carreta, 9 eixos, sem aquele zero. E sua renda, mudou sujeito, então vírgula depois de eixos. Está vindo falando sobre o agravante. Agora parte para falar sobre renda. Então, vírgula depois do eixos, porque trocou o sujeito, hein? E sua renda não é apenas aquela descrita na CTPS. No último vínculo, e mesmo que fosse, ainda assim seria capaz de manter as necessidades do menor. Conforme salientado, a genitora do agravado, conforme salientado, a genitora do agravado, adoado, muito simples de trocar aí, conforme dito, a genitora do agravado possui mais de 2 filhos. Agora, ela já disse isso aqui nas contrarrazões? Se ela disse isso, sei lá, em outra peça do processo, deveria falar, né? Conforme salientado na petição inicial. Agora aí ela não disse ainda, né? Conforme salientado. A informação tem de estar dita nesta peça para a agravada aí, o agravado salientar. Entenderam, né? A genitora do agravado possui mais 2 filhos menores, portanto precisa, não, esse portanto aí entre orações é terrível, hein?
Olha só como é que vocês farão. Conforme salientado, a genitora do agravado possui mais dos filhos menores. Ponto e vírgula. Portanto, vírgula, precisa, para que o leitor entenda que aquele portanto ali está ligado com a oração posterior, não com a anterior, hein? Colocar esse portanto entre vírgulas é perigosíssimo, é o erro que eu mais vejo aí em peças jurídicas. Não dá de colocar portanto quando a conjunção estiver entre orações, que é o caso aí, tá? Colocar o portanto entre vírgulas quando a conjunção estiver entre orações provoca ambiguidade, hein? Vamos lá. Portanto, precisa prover o sustento de 3 crianças. O agravado é o menor deles. Vou retomar. Conforme salientado, a genitora do agravado possui mais de 2 filhos menores. Ponto e vírgula. Portanto, vírgula, precisa prover o sustento de 3 crianças. O agravado é o menor deles. 3 crianças. O agravado é o menor deles e que mais necessita de cuidados. Isso, vírgula, por quê, vírgula? Sem aquela vírgula depois do isso. Isso porque, vírgula, com a decretação da pandemia, está sem frequentar, com a decretação, o prefeito foi lá e decretou, né? Ô, gente, ó, pandemia começou, hein? Que decretação com o advento da pandemia, né? Decretação, nada a ver aí. Com a decretação da pandemia, vírgula, está sem frequentar a creche municipal. Sem frequentar a creche? Que creche é, né? Se colocou o artigo definido, tem que colocar o nome ali da creche, mas desnecessário também. Sem frequentar creche, né? Isso porque, com a decretação da pandemia, está sem frequentar creche, consequentemente, além dos gastos presumidos com alimentação, saúde, moradia, lazer, etc., consequentemente, soma-se a despesa com babá no período. Não tem nada a ver com aquele consequentemente, hein? Consequentemente não leva a nada, né? Não leva a consequência nenhuma aí. Soma-se a despesa com babá no período que a genitora... em que, né? No período em que a genitora está trabalhando. Conforme comprovantes em anexo. Eu prefiro conforme comprovantes anexos. Em anexo também está correto. Mas como é mais curto, eu prefiro conforme. Conforme. Já começou o parágrafo acima com conforme. Começou de novo com conforme. Isso não dá ritmo para a frase, hein? Isso é horrível. O leitor percebe isso. Conforme comprovantes anexos, apenas o valor gasto em farmácia com leite e fralda já ultrapassa o valor fixado. O valor fixado a título de alimentos, né? O valor fixado de alimentos. Não sei, ficou estranho. Mas babá no valor de R$300. Meio telegráfico, né? Às vezes. Mas babá. Veio de repente trazendo mais babá ali. Entendi. Mas ficou feio. De outra parte, não é crível a hipótese narrada pelo agravante, agora decidiu colocar o A minúsculo, hein? Além de colocar inicial maiúsculo de forma desnecessária, às vezes traz minúscula, maiúscula, isso o leitor nota, gente. Cuidado, hein? De outra parte, não é crível a hipótese narrada pelo agravante de que permanece desempregado desde agosto de 2020, com a afirmativa de que possui 6 filhos menores. Permanece desempregado desde agosto de 2020 e de que possui, né? Com a afirmativa, não é crível a hipótese narrada pelo agravante. Não é crível, não é hipótese, não é crível o argumento do agravante de que permanece desempregado desde agosto de 2020 e de que possui 6 filhos menores. Não sei, vamos lá. A profissão exercida pelo agravado, meu Deus, gente. Agravado, a criança ali, né? A criança trabalha. Não, é agravante, não agravado. A profissão, porque é contra razões aqui, tá? A profissão exercida pelo agravante não sofreu nenhum impacto em relação à pandemia. Com crase, né? Com a devida vênia. Ó, lá na frente, lembra? Escreveu Vossa Excelência com V minúsculo. Ela colocou só o V ponto. Não, Vossa Excelência, por extenso, tá? A profissão exercida pelo agravante, deveria ser, né? Não sofreu nenhum impacto em relação à pandemia. Com a devida vênia, Vossa Excelência já considerou o fato de que, considerando a natureza da atividade exercida, motorista de caminhão,
Eu não entendi. Considerou o fato? Considerou onde? Na decisão agravada? Explica, né? Trouxe aí alguma coisa que o juiz disse. Disse isso onde? Lá na decisão que concedeu o efeito suspensivo, a decisão agravada, será? Não dá de saber. Não coloca também nem folha, não coloca nada, evento, nada, né? Depois a transcrição, não diz da onde tirou aí a citação. Além disso, sabidamente também foi observado o seguinte: quem? O juiz? Observado pelo juiz? Observado onde, né? A carteira de trabalho apresentada pelo requerido, que de março de 2017 a junho de 2020, não exerceu atividade formal. Como assim? A carteira de trabalho apresentada não exerceu atividade formal? Não tem sentido, né? Embora, ao que tudo indica, tenha promovido o pagamento regular das prestações alimentícias à prole. Confuso, hein, gente? Que peça horrível, hein? Eu não escolho não, eu não escolhi não. Entrei no sistema, peguei uma peça curtinha de contrarrazões, mas não fiquei vendo se tinha erro, né? Infelizmente é o que a gente vê, gente. Peça escrita desse jeito aí. Que não dá nenhuma credibilidade para o advogado, né? Dá de ver ali que o advogado é bem ruinzinho, né? Nesse viés, resta insustentável a alegação do agravante de que o valor arbitrado é incompatível com suas condições financeiras apenas sob o argumento de não possuir assinatura em sua CTPS. É incompatível com suas condições financeiras apenas sob... Não tem sentido isso. Resta insustentável a alegação do agravante de que o valor arbitrado é incompatível com suas condições financeiras apenas sob o argumento de não possuir assinatura em... Ficou meio solto. Portanto, o valor menor que o percentual de 50% do salário mínimo não é capaz de suprir as necessidades do menor, além de ser irrisório frente às condições, frente a isso aí não existe, tá? Diante das condições do agravante. Ponto. Salienta-se, né? Deve ter um ponto ali. Salienta-se que no cenário atual da pandemia, o menor... salienta-se que, vírgula, porque colocou uma vírgula depois de pandemia, então tem que ter uma vírgula depois do quê? Salienta-se que, no cenário atual de pandemia, o menor necessita de babá, conforme o comprovante anexo. Ficou um argumento fraquinho, né? No cenário atual de pandemia, o menor necessita... Uma coisa não tem... Eu sei o que ele quis dizer, né? O advogado quis dizer, a representante no caso. Quis dizer, né? Com a pandemia, o filho não está indo para a creche, né? Então há necessidade de babá. Mas assim, na frase ficou meio ruinzinho, né? Deveria dar uma completada nessa lente que no cenário atual de pandemia, em que o menor, repita-se, não pode ir à creche, alguma coisa assim, daí fecharia. Assim, a modificação da decisão agravada em desfavor do menor, se é a modificação da decisão agravada, só pode ser em desfavor do menor, né? Vai ser para, não sei. A modificação da decisão agravada, tira esse em desfavor do menor, será extremamente prejudicial ao seu desenvolvimento, pois as condições da genitora não são capazes de completar as demais despesas essenciais do infante. Nesse sentido, a manutenção da decisão liminar, vírgula, que reduziu os alimentos do agravado, irá configurar uma barreira ao princípio do mínimo existencial e todos os demais que dele decorrem, violando a dignidade da parte. Assim, requer-se a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do agravo. Não são duas coisas diferentes, né? Como é que eu escreveria? Assim, requer-se o desprovimento do agravo com a consequente manutenção da decisão agravada. Com essa ligação ali com o E, né? Parece que são duas coisas diferentes, mas não são. Andam juntas, né? As coisas ali, ó. Ela não quer a manutenção da decisão e o desprovimento. Não. A manutenção da decisão agravada é consequência do desprovimento do agravo do instrumento, né? Requerimentos. Diante de todo exposto, requer-se o desprovimento do presente agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento ali, A e I minúsculo, né? Até lá em cima, quando o advogado colocou A maiúsculo, não, é A minúsculo, tá? Diante de todo exposto, requer-se o desprovimento do presente agravo de instrumento, A e I minúsculo, e a manutenção da decisão a cor. De novo, hein? Ela acaba o desprovimento do presente e a manutenção, não.
Não é uma coisa e outra. Uma coisa é consequência da outra. Manutenção da decisão a cor. Deveria vir uma vírgula ali agora, que fixou os alimentos no patamar de 50% do salário mínimo sem hífen, tá? Termos em que, respeitosamente, pede espera deferimento, né? Para que isso seja uma praxe jurídica fazer esse tipo de estrutura, mas que eu não gosto, mas enfim, é praxe, tá valendo. Ok? Aí está contra razões em agravo de instrumento. É isso que a gente encontra por aí, né? Diariamente outra peça aí, que repito, não escolhi, não fiquei escolhendo a peça, até porque eu não teria tempo para isso, né? Peguei qualquer uma mesmo, porque a probabilidade de ser uma peça ruim, infelizmente, é enorme, né, gente? Sentiram, né? Não tem credibilidade nenhuma aí, né? A escrita não mostra aí, não dá credibilidade pro advogado e, consequentemente, ali, pra parte. Tem que caprichar, pessoal. Parece que a peça não foi revisada, hein? Revisem a peça, escrevam a peça, depois revisem. Gostaram? Então comentem, né? O que vocês acharam aqui da peça. Também deixem o like no vídeo, isso para mim é muito importante. De novo, hein? Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, se inscreva no canal e compartilhem este vídeo aqui nas redes sociais, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.